Olá, que bom você de novo aqui no nosso canal, o Márcio André 12 Oficial. E olha, eu quero lançar uma campanha aqui, rumo aos 1000. E como é que a gente faz para ir rumo aos 1000? Primeiro, a gente clica no sininho e se inscreve no canal. Segundo, a gente compartilha o canal, tá? A gente põe um joinha, gostei, ou até mesmo não gostei. Não tem problema não. É até bom que aí a gente sabe que tem que melhorar. Então eu quero pedir a você, vamos compartilhar, vamos crescer, se inscreva no canal, tá bom? Estamos analisando esse livro aqui tremendo, Liderança de Sucesso através dos 12, tá? Hoje vamos continuar na primeira parte do livro, terminar essa primeira parte, os últimos 4 capítulos da primeira parte. Esse livro é dividido em 3 partes, cada parte em 12 capítulos, o que dá 36 capítulos, ok? Por isso que não dá para analisar esse livro todo de uma vez só. Ele precisa de um tempo. E aí, continuando essa análise, no capítulo 9, diz assim, liderança eficaz. O que é liderança eficaz? Liderança eficaz é uma capacidade de um visionário de transformar algo absurdo em algo viável e mais agradável e atraente. Então, Deus quer que você tenha um caráter conforme o dele. E isso vem através de responsabilidades. Vamos falar de um líder, o líder Davi. Davi, ele começou a sua vida com responsabilidade. Quem era a responsabilidade de Davi? A primeira responsabilidade dele, as poucas ovelhas que o pai deu na mão dele. E ele entendia, num conceito claro de liderança, que ele não podia perder aquelas ovelhas. Que ele não podia chegar diante do pai chorando, não deu, veio um lobo, veio um urso, veio um leão. Não. Se ele tem aquela quantidade de ovelhas, ele tem que prestar conta daquela quantidade de ovelhas. E é por isso que quando chega Davi diante de uma situação em que havia uma afronta ao exército de Israel, na cabeça dele era ilógico como que esses soldados, tudo grande, tudo armado, tem medo desse gigantezinho aí. A gente tem que resolver esse problema. O nome disso é responsabilidade de liderança. Pega algo horrível, transforma em viável, de viável em atraente. Você está entendendo o que é liderança? Liderança é isso. Então, líder não nasce, gente. Ninguém nasce líder. O fulaninho nasceu, hoje ele vai ser um líder. Não, líder não nasce. Líder se faz. A pessoa nasceu com um dom de liderança. Existem vários dons. Liderança não é dom. Tá? Tem gente que tem dom de fala, tem gente de falar bem, tem gente que tem dom de aprender, ele tem aquela coisa chamada memória fotográfica, ele tem pessoas que cantam, eu fico admirando, gente, eu admiro tanto quem tem o dom de cantar. Tem pessoas que têm dom para aprender a tocar, dançar, para matemática, assim, ele tem raciocínio lógico. Acho isso lindo e ótimo. Liderança não é dom. Liderança se faz, tá? Então, como é que se faz um líder? Primeiro de tudo, se você quer aprender a ser um líder, vamos pensar um pouquinho em outro grande líder que nos ensina alguns passos para se tornar um líder. Vamos pensar em Salomão. Quando ele escreve o livro dos Provérbios, ele cita 5 passos para um líder. Se você quer ser um líder, pense nesses 5 passos. Primeiro, entenda que tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Irmão, Davi teve que enfrentar um leão e um urso, um gigante e Saul. Foi para dentro de uma caverna, perdeu a esposa. Tudo isso foi só para um motivo, formar ele um líder. Você está entendendo? As tuas agruras, as tuas provas, as tuas situações não são para te matar. Tem um ditado que diz que aquilo que não te mata te fortalece.
E essa é a verdade. Esse é o conceito de algumas doenças. Quando você pega uma doença e passa por ela, essa doença te torna imune a ela. Teu corpo criou anticorpos. Entendeu? Eu lembro quando criança eu tive sarampo. Quando eu fui vacinar para o sarampo, já não precisava, porque eu já tinha tido, meu corpo tinha anticorpos contra o sarampo. Você está entendendo? Então, tudo coopera para o bem. Outra coisa, não existe fracasso. Não existe fracasso. Ou você ganha, ou você aprende. Eu já falei isso aqui nesse canal. Você nunca fracassa. Fracasso está no teu olho. Ah, fracassei. Não. Você aprendeu. Você aprendeu mais um jeito de como não fazer. Você aprendeu um caminho que você não deve andar. Você aprendeu algo que não deve fazer. E mais do que isso, você aprendeu os atalhos. Não existe fracasso. Terceira coisa que Salomão nos ensina, que para ser líder tem que assumir responsabilidade. Ai, isso eu acho que é o grande nó de hoje em dia nos conceitos de liderança. Eu sou de um tempo, eu vim do interior, e eu sou de um tempo que desde a infância se dava responsabilidade a uma criança. Você tem a responsabilidade de manter o quintal limpo, você tem a responsabilidade de cuidar dos animais, você tem a responsabilidade de lavar a louça, você tem a responsabilidade. E a mãe e o pai, eles só cobravam a responsabilidade. Ó, o quintal tá sujo, por quê? Se é sua responsabilidade. Hoje em dia, os pais viraram escravos de filhos que ficam sentados no videogame, nas redes sociais, e não têm responsabilidade nenhuma. A gente precisa entender que responsabilidade é algo verdadeiro. É algo verdadeiro. E se eu quero que o meu filho, que a minha filha, seja líder, nem que seja na sua casa, eu preciso ensinar a ele desde cedo responsabilidade. E toda pessoa que quer ser um líder, a primeira coisa que ele faz, ele assume responsabilidades. Quem não serve para assumir responsabilidade não serve para liderar. Assuma responsabilidades. Chame para si, não fica naquela assim, não tem nada a ver com isso, ninguém me delegou, então não vou fazer nada. Não, ninguém vai te delegar se você não assumir. Quarto, compromisso absoluto. Não existe liderança sem comprometimento. Liderança é compromisso. Você precisa se comprometer. Se comprometer com o projeto, se comprometer com as pessoas, se comprometer com o chamado, se comprometer com aquilo que você quer fazer. As pessoas hoje entram num casamento sem o compromisso de mantê-lo. Tem que haver compromisso. Isso é liderança. Quinto e último passo para ser um líder. Aprenda a definir metas de curto, médio e longo prazo. Você sabe qual é o nome disso? Organização. Quem não trabalha com meta não chega a lugar nenhum. Então você tem que ter um projeto. E para mim alcançar esse projeto, esse alvo, eu tenho que ter uma meta de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Tá? Aí, se você fez esses 5 passos, comece a se reproduzir em outros. Você sabe qual é o nome disso? Sucessão. Se reproduza. Busque seguidores. Tá? E como é que eu vou buscar seguidores? Ei, gente, me segue aqui, eu sou o cara. Não. Invista numa pessoa. Molde o caráter dessa pessoa. Você lembra que a Bíblia fala que em Antioquia as pessoas foram chamadas de cristãos? Você sabe o que é cristão? Pequeno Cristo. Eu vejo Cristo em você e eu reproduzo Cristo em você. Tá? E aí você vai ter uma liderança perdurável. As pessoas não podem vir para você por simpatia. As pessoas não podem te seguir por simpatia e você não pode escolher seus discípulos por mera simpatia. Eu gosto do Joãozinho. Não. Ele tem que te escolher, porque ele viu em você capacidade de liderança e você tem que escolhê-lo, porque você viu nele
características de um líder. Isto é liderança. E aí, como é que se faz uma liderança vitoriosa? Já chegando no capítulo 10. Então, preste atenção. Liderança vitoriosa é uma semeadura. São sementes que são plantadas. Quem semeia, o que você semeia, você colhe. Quando semeia uma ação, colhe hábito. Quando semeia hábito, colhe caráter. Quando semeia caráter, colhe destino. Ou seja, você está vendo que eu planto uma coisa, daquilo eu vou colher outra, aquela outra eu planto ela e eu vou colher outra, aí aquela outra que eu colhi, eu planto ela e vou colher outra. É um crescimento. O que você planta no teu passado, você colhe no presente, o que você planta no presente, colhe no futuro. Nunca pare de semear. Há um texto na Bíblia que fala assim, lança a tua semente de manhã, continua lançando à tarde, porque tu não sabe se é essa ou aquela que vai frutificar. Então, semeia uma ação, colher um hábito. Aí eu vou semear o hábito para colher um caráter. Eu vou semear o caráter para colher um destino. Não é o destino. O destino é o ato final. Aqui é a primeira coisa. Tá? O apóstolo São Paulo, quando fala de semeadura, ele diz assim, mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia com abundância também ceifará. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Esse texto aqui é muito citado para falar de prosperidade. E é fato que Deus quer nos prosperar. É bem fato isso. Mas toda prosperidade, assim como toda liderança, assim como todo crescimento, é uma semeadura. E semeadura exige lançando sementes, da semente, lançando semente, por exemplo, eu consegui 2 grãozinhos de milho, eu planto lá um pé de milho. Nasceu 3 espigas. Se você pegar aquela espiga e comer, eu posso até me saciar no primeiro momento, mas eu vou morrer de fome no dia seguinte. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquelas espigas e replantá-las. No mínimo, eu tenho que replantar metade delas. E aí vão nascer várias outras espigas. O que eu tenho que fazer? Replantar. Esse é o princípio de dar certo em comércio. Não sei se você sabe, no Brasil, de cada 10 empresas que abrem, 9 vão à falência. Você sabe por quê? Porque os empresários não entendem que eles têm que reinvestir. Mas por que tem que reinvestir? Vamos voltar para o princípio da semeadura. Toda semente plantada, o que ela tem que fazer? Ela morre. Se o grão de trigo não morrer, caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas morrendo, ele brota e gera muito fruto. E o que é morrer? Morrer são feridas. Vamos voltar para o outro capítulo. Davi foi passando por várias afrontas para chegar a ser um líder. As feridas não são para te paralisar. Ferida é para te fazer crescer. E aí a gente já chega no capítulo 11. Característica de um líder de sucesso. Como eu sei se o meu líder é um líder de sucesso? Como eu sei se a pessoa que eu quero investir será um líder de sucesso? E como eu sei se eu serei um líder de sucesso? O que torna um homem grande não são os triunfos, são os fracassos e a tenacidade, a resiliência e a fé que ele demonstra diante do fracasso. Entendeu? Então vamos lá. Características de um líder de sucesso. Primeiro, todo líder é um ser emocional. Todo mundo tem emoção, gente. Todo mundo passa problema. Todo mundo tem mágoa. Todo mundo tem afronta. O que eu faço com a minha afronta? O que eu faço com a minha mágoa? Primeira coisa, renuncie ao ressentimento. Não guarde no teu coração nenhum sentimento de ódio. O apóstolo Paulo tem um texto que ele diz assim, que não haja em vós raiz de amargura, que brotando vos contamine e também a muitos.
Você sabe por que muita gente não consegue liderar? Porque ele guarda mágoas dos pais, dos irmãos, da esposa, do marido, dos filhos, do vizinho, do amigo, do pastor. E ele é moldado pelas mágoas. Ele não é moldado pelos sonhos. O que dá direção a ele não é o amor e o projeto, é o ódio. Isso não faz líder. Então, renuncie às mágoas. Ser emocional, você tem direito a ter mágoa. A dor pode durar uma noite, mas a alegria tem que vir de manhã. Para mim renunciar às mágoas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar, em primeiro lugar, a mim mesmo. Por que eu fui tão tolo? Por que eu acreditei? Por que eu errei? Ei, você errou para aprender. Você foi tolo para aprender. Você acreditou para aprender. Então perdoe-se a si mesmo. As pessoas que falam que as maiores mágoas são dos outros. Não, não, não. A maior mágoa sempre é de nós mesmos. E por último, considere e saiba nas tuas emoções que perdão é uma decisão. Quando eu tivesse vontade, eu perdoo. Você nunca vai ter vontade. Ah, eu botei uma pedra debaixo, em cima disso para me esquecer. Você nunca vai esquecer, tá? Segunda característica de um líder de sucesso é uma pessoa cheia de fé e de virtude. O que os outros veem como problema, um líder de sucesso vê como oportunidade. Fé e virtude. Ele está sempre vendo oportunidade onde ninguém vê. Fé, tá? Um líder de sucesso é aquele que está sempre adquirindo conhecimento. Gente, eu queria ter, é que aqui, né, eu achei que seria melhor ter atrás os livros que eu já li. É que você não vê, mas ali atrás tem 2 mini containers, 2 caixas grandonas assim, cheias de livros, que eu ainda vou colocar mais estantes aqui. Mas sabe o que eu queria ter aqui atrás? Eu queria ter meus diplomas. São 5 faculdades, 3 pós-graduações, 1 doutorado, mais vários cursos de especialização. Aí, de vez em quando, no meu antigo escritório, eu botava assim, ocupava uma parede imensa com aqueles quadros. Eu tenho 55 anos e continuo estudando. Eu continuo me obrigando a ler livros. Lendo no mínimo, já li, tive uma época da vida que eu lia 4 livros por mês. Hoje eu me obrigo a ler 2 livros por mês. Estou lendo um livro maravilhoso, O Topo no Top. O Top no Topo, perdão. Estou lendo 4 livros da Bíblia ao mesmo tempo. Líder é aquela pessoa que está sempre buscando conhecimento. Sempre buscando conhecimento. Tá? Líder tem domínio próprio. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu queria fazer muita coisa errada. Eu tenho um grande inimigo. Meu inimigo se chama eu mesmo. Várias vezes eu chego no espelho, boto o dedo no meu nariz e falo assim, você não vai envergonhar Cristo. Só que eu não posso ceder os desejos da minha carne, eu não posso ceder os desejos da minha alma. Eu acordo todo dia 6 da manhã, aí faço minha higiene, minha devocional, aí eu chamo minha esposa, ela brinca dizendo assim, não quero, não posso, não vou. E aí ela levanta e vai fazer. Uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você faz. Líder é isso. Tá? Liderança é isso. Líder é uma pessoa piedosa e que desenvolve afeto fraternal, ou seja, afeto pelas pessoas. Líder ama gente. Todo líder ama a gente. Como é que você quer liderar pessoas se você não gosta de pessoa? Como é que você quer liderar a gente se você não gosta de gente? Como é que você quer liderar a multidão se você não gosta de multidão? Ah, não gosto. Eu gosto de sala VIP. Eu gosto de isolamento. É aquela pessoa, né, que é comunismo para os outros, capitalismo para mim, né? Fala em igualdade ostentando bolsa chique, roupa de marca. Não rola. Tá? Mais uma coisa, todo líder de sucesso, ele derruba argumentos. Ele derruba argumentos da alma, ele derruba argumentos do diabo e ele derruba argumentos de outras pessoas. Porque aprenda uma coisa, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada.
Então, tu quer conhecer um grande líder, é aquele que derruba argumentos da alma dele, do diabo contra ele e das pessoas que querem fazê-lo parar. Todo grande líder, ele é controlado pelo Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, eu já falei isso aqui, Deus nos deu um presente terrível. Qual o nome desse presente? Livre-arbítrio. Eu vou contar uma coisa para você. Eu não concordo com muita coisa que está na Bíblia. Eu não concordo. Tem coisas que Deus fala para mim fazer que eu não quero fazer. Só que Ele nunca pediu minha opinião. E eu nunca dei. Então, pouco importa se eu não concordo, pouco importa se eu não quero. Eu faço. Porque obedecer não é concordar. E então, eu deixo o Espírito Santo me controlar. E finalizando, no capítulo 12, dessa primeira parte que fala só sobre liderança, passos para alcançar o sucesso. Passos para alcançar o sucesso. Tenha um desejo forte de alcançar a felicidade. Ninguém alcança o que não quer. Eu vou uma frase que eu ouvi de uma pessoa assim: aquilo que você não celebra, você não merece. Você quer aquela casa ali? Tá bom, pode ser. Você não vai alcançar. Você quer uma célula? Mas vai dar um trabalho. Você quer casar, quer ter filhos? Não, não quero ter filho, não. Quero manter meu corpinho e tal. Você nunca vai casar. Você nunca vai ser feliz, nunca vai alcançar família, descendência. Tem muitas mulheres que querem ter filho pulando a gravidez, não existe. Tem homens que querem filho, família, mas não querem responsabilidade. Então, tenha um desejo forte. Desejo forte. Cuide da sua saúde, tá? Cuide da sua saúde física, mas acima de tudo tenha paz, mental. Um grande líder, ele tem paz mental. Ele cuida do físico, ele cuida da mente. E ele deseja. Ele acorda de manhã e dorme à noite pensando na conquista. Mas por que eu tenho que cuidar do físico e da mente? Porque é o físico e a mente que vai te levar à conquista. Imagina você querer muito uma conquista e cair doente. Ou você querer muito uma conquista e ser emocionalmente instável. Você não vai alcançar. Tá? Mais um passo. Procure equilibrar sua vida familiar. Equilíbrio. É muito difícil ser líder brigando todo dia dentro de casa. Se sua esposa, se seu marido não sonham com você, se seus filhos não entendem o caminho que você está seguindo. E isso te dará prosperidade integral. Prosperidade em tudo. Um líder, ele demonstra o que é. Gente, me desculpe. Como é que alguém vai falar comigo de riqueza morando num barraco? Como é que alguém vai falar comigo de família se não tem família? Como é que alguém vai falar comigo de saúde se não tem saúde? Eu tenho que demonstrar o que eu estou ensinando. E eu vou demonstrar na minha vida. E aí eu chego no último passo. Eu vou selecionar com quem eu ando. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem é esse. Se eu quero crescer, eu vou andar com homens grandes. Sempre siga os maiores. Você pode ter colegas, mas amigos, os maiores. Ande com os maiores. Eu lembro que muito cedo eu fiz isso na minha vida. Eu tinha 16 anos. O meu amigo mais jovem tinha 21 anos. Todos eram pastores. Era um grupo de 5. 5 jovens. Na época nenhum era pastor. Eram seminaristas e tal, mas todos nós 5 viramos pastores. O mais jovem tinha 21 anos. 2 já eram casados. Eram 2 casados e 3 solteiros. Nós nos reuníamos para falar de Bíblia, para falar de projeto, para falar de crescimento, para falar de prosperidade. Todos crescemos, todos alcançamos, todos rompemos. Com quem você anda? Ser líder não é no púlpito, não é na tribuna,
não é no gabinete presidencial, no gabinete do prefeito. Não, ser líder é uma vida. Então seja um líder. Bem-vindo à sua nova vida. E aí, gostou? Se gostou, curte, nos siga e compartilhe. Tá bom? E vamos juntos crescer com o apóstolo Márcio. Até a próxima.